E aí pessoal, beleza? Começando mais uma videoaula e hoje finalmente vamos aprender como importar arquivos para o R, ok? Hoje eu vou ensinar a parte como importar arquivos CSV ou TXT. Deixamos mais para frente a parte do Excel porque precisa de um pacotinho, beleza? Ou você pode fazer o seguinte, você vai no Excel, dá um salvar como CSV, separados por vírgula, e aí já resolve o nosso problema. Ok? Então vamos lá. O comando é read CSV. Como o próprio nome já diz, ler CSV. Ok? Então, quais que são os argumentos dessa funçãozinha? O primeiro argumento aqui é o file, o arquivo. No caso, o meu arquivo, eu estou colocando o endereço dele. Ok? E aí, depois, o delimitador de colunas, que é o vírgula. Normalmente o CSV é vírgula, ok? Depois o reader. O que é esse reader? Esse reader é o seguinte: se ele tiver true aqui, da forma que está, que é o default dele mesmo, significa que que ele vai identificar a primeira linha desse arquivo como o nome das colunas ou o nome das nossas variáveis. Ok? Se eu colocar false, ele vai considerar a primeira linha desse arquivo como dado e não como variável. Então tem que prestar bastante atenção. No meu caso, a primeira linha contém o nome das variáveis, então eu já deixei true ali. Ok? Beleza. Então eu quero mostrar para vocês esse arquivo que eu criei, já disponibilizei no GitHub e vocês podem dar uma olhada lá. Esse arquivinho aqui, ó, dados aula 9. Olha só que bacana. Então aqui, como eu disse para vocês, tem a primeira linha como o nome das variáveis: computador, sistema operacional, navegador, celular, o gênero, idade e renda. Beleza? Então, para o indivíduo 1 eu tenho essas características, essa configuração. Para o indivíduo 6 eu tenho essa, e assim por diante. Ok? Só queria apresentar para vocês esse arquivinho. Ele tem 500 linhas. Então, se eu mostrar aqui, ó, tem exatamente 500 linhas. E agora vamos ao que interessa, que é importar ele. Então, como que eu importo ele? Se eu pegar esse comandinho e dar um Ctrl Enter, pronto. Lembrando que esse comando está retornando um data frame. O que é isso? É um tipo de objeto no R. O que ele representa? Bom, ele vai representar uma estrutura de conjunto de dados. Então, no nosso caso, eu armazenei esse data frame na variável dados1. Então, para mostrar como é que ficou, você pode digitar dados1 ou print dados1, só que eu não vou fazer isso. Por quê? Porque 500 linhas ele vai estourar aqui no meu visor. Então, eu vou dar um read dados1. O que isso faz? Ele vai apresentar apenas as primeiras linhas desse arquivo, aliás, dessa variável. Olha só que bacana. Então eu tenho os 6 primeiros indivíduos com essas configuraçõezinhas aí. E aí, ó, percebem que ele identificou certinho as colunas, ó. Eu tenho aqui uma coluna para computador, uma coluna para sistema operacional, uma coluna para navegador e etc. Beleza? Eu não vou entrar assim hoje na parte de data frame propriamente dita. Eu vou deixar para as próximas aulas. Hoje é mais importação de arquivos mesmo, ok? E quero mostrar para vocês assim, as várias formas que temos para importar arquivos. Depois eu vou apresentar o clipboard. Aqui deixa eu apagar. O que acontece com o clipboard? O clipboard ele vai copiar o que tiver na memória temporária do computador, ok? O que é isso, a memória temporária, para quem não sabe? A memória temporária é o Ctrl+C do computador. Então, quando eu dou Ctrl+C numa base de dados muito grande, ou em alguma outra variável, ou alguma outra planilha, ou coisa do tipo, essa base é armazenada na memória temporária. E o clipboard resgata essa base dessa memória temporária. Vamos ver como é que fica. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer?
eu não vou abrir mais esse arquivo lá na planilha. Eu vou abrir numa forma de texto. Então você pode abrir aí no bloco de notas ou qualquer editor de texto simples. Só não abre no Word ou no LibreOffice, ok? Então olha só. O que eu vou fazer? Ctrl A, selecionei todo mundo. Ctrl C, copiei. E agora eu venho aqui e dou um clipboard. Vamos ver como é que ficou? Olha só. Lembrando que eu dei dados 2 aqui. Então essa base está igualzinha àquela dados 1. Quando que é recomendado você usar o clipboard? Quando você tiver uma base pequena, uma tabela, alguma coisa bem tranquila de trabalhar. Você não vai dar um Ctrl C numa base extremamente grande, de 1 milhão de linhas, ou algo do tipo. Vai ficar bem complicado porque ele tem que trazer a memória do computador essa base inteira. Beleza? Então, apresentar para vocês agora o comandinho que eu acho mais legal, que é o file.choose. O que esse cara faz? Esse cara, ele vai simplesmente abrir uma janelinha para você buscar o arquivo. Olha que coisa bacana. Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui. Olha só, ele aparece aqui uma janelinha e você vai lá e procura nos seus diretórios o programa. Então é esse daqui que a gente está, aliás, o arquivo, né? É esse aqui que a gente está buscando. Dá um abrir. Pronto, já carregou. Vamos dar um red para ver? Olha só que bacana. Então apareceu aí certinho, igual as outras. Legal? Agora eu vou fazer outra coisa para vocês ficarem craques em importação de arquivos. Eu vou alterar algumas configurações desse arquivo que a gente está trabalhando até agora, para a gente prestar atenção de como ele está sendo delimitado, como é que a gente está tratando as casas decimais e tudo mais. Então vamos lá. Eu vou abrir ele de novo no modo de texto, aqui, e eu vou substituir tudo que for vírgula por ponto e vírgula. Então eu vou dar um Ctrl H, tudo que for vírgula, substituir por ponto e vírgula, substituir todas. Beleza. Então reparem que mudou aí, ó, a separação. Aí o que é esse ponto? Esse ponto é a casa decimal. A casa decimal no R é tratada como ponto, como a gente já disse lá no comecinho. Eu vou colocar vírgula. Então, se eu der um Ctrl H, tudo que for ponto vira vírgula. Substituir todas. Pronto. Baguncei um pouquinho. Agora eu vou dar um salvar como, só para a gente não perder. E vou colocar aqui txt. Estou salvando arquivo de texto. Ele já apareceu aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou apagar isso daqui, para a gente ver como é que fica bagunçado. Então, dados 4 vai receber file.choose. Beleza? E aí, eu vou pegar esse cara aqui, ó, que é o txt, que é diferente daquele anterior, ó, a data de modificação. Então, abrir. Vamos ver como é que ficou? Olha que bagunça. Tudo bagunçado. O que aconteceu? Bom, primeiro, vamos ter que trocar o delimitador de colunas. Então, vou colocar aqui em cima 1,cep igual a ponto e vírgula. Vamos ver se agora vai funcionar. txt novamente, abrir, não deu erro, mas vamos ver como é que ficou. Ó, que bacana. Beleza. E aí? E essa parte aqui da renda ficou com uma vírgula aqui. Então, vamos tentar tirar a média da renda. Olha só,
ele encontrou a renda, ela não está como numérico, ela está como string. Agora vamos voltar só um pouquinho aqui nesse comando. O que eu fiz aqui? Como é um data frame, eu coloquei cifrão e depois eu coloco renda, ele vai lá e vai pegar só a coluna que a variável renda está lá. Olha que bacana. Então eu não preciso, igual na matriz, ir lá encontrar qualquer coluna, encontrar o índice e tudo mais. Não, eu pego, coloco o cifrão, o nome da minha variável e mando bala. Beleza? Então, como é que a gente faz para corrigir isso? Bom, aqui a gente pode colocar um outro argumento que é dec. O que é isso? É a casa decimal. Como que ele vai encontrar a casa decimal? No nosso caso, a casa decimal está como vírgula no nosso arquivo de origem. Então, ele vai transformar para ponto. Tudo que for vírgula no nosso arquivo lá, anterior, ele vai transformar para ponto. Beleza? Para ele encontrar aí a parte decimal. Vamos ver como é que fica agora, nos finalmente. Vamos dar um head dados 4. Olha só, viu? Mudou. E eu não alterei meu arquivo lá. Meu arquivo anterior lá no meu computador aqui continua com vírgula no lugar de ponto, ó. E aqui ele já conseguiu identificar. Vou fazer a mesma coisa, dar um min de dados 4 renda. Agora funcionou. Olha que bacana. Beleza? Então, por enquanto, vou deixar vocês com isso, que vocês conseguem já fazer um monte de coisa. Tenho certeza aí que o pessoal estava esperando essa videoaula para poder importar as bases e começar a brincar com os próprios dados. E você já tem um repertório aí de como tratar a sua base antes de entrar no R. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.